Boa tarde, Bispo Natan. O senhor não me conhece, mas eu trabalhei durante 20 anos na Rede Record Televisão. Trabalhei em São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, até na Argentina com o Bispo Paulo Guimarães. Então, eu também, assim, como é que eu vou explicar para o senhor? Também passei por um momento meio difícil dentro da Record e dentro da própria igreja, né? Uma época eu sofri um acidente de automóvel indo trabalhar na Record do Rio. Aí sofri um acidente de carro, bati na Avenida Brasil atrás de uma rural. Acabei com o carro e a Record na época, não me deu suporte nenhum. E se não fosse a minha mulher na época, de trabalhar em hospital, né? E eu ser beneficiário do plano de saúde dela, eu teria ficado cego. Até hoje eu uso uma lente, né, implantada por detrás do olho. Fiquei 35 dias tomando injeções uma atrás da outra contra a dor. Tinha que dormir sentado, amarrado na cama, porque não podia deitar, senão o olho afundava. Aí quando eu me recuperei mais ou menos, voltei a trabalhar. Na época era o Bispo Clodomir, lá no Rio de Janeiro. Assim que ele começou no primeiro estado dele na época lá. Aí eu peguei, voltei a trabalhar forçado. E quando voltei, fiquei mais uns 10 dias. E o Bispo Clodomir, junto com o Manuel Francisco, que era o administrador na época lá da Record, mandaram eu procurar outro lugar para trabalhar. Aí foi onde na época o bispo Paulo Roberto Gomes, o índio, né? Estava em Brasília, me chamou para trabalhar com ele lá. Aí depois o Paulo Roberto saiu e ficou o bispo Alfredo. Um homem de Deus, admiro muito ele. Me ajudou muito em Brasília. Aí dali eu voltei pro Rio de Janeiro, depois fui para Goiânia. De Goiânia eu fui para Argentina, com o bispo Paulo Roberto Guimarães. E fiquei nessa daí, entendeu? Aí depois voltei para São Paulo, aí eu fui mostrar ao bispo Romualdo na época como é que se fazia televisão, né? Porque eu eu tenho, né, uma certa experiência. Eu era gerente de produção. Aí o bispo Romualdo não aceitou aquelas dicas que eu dava para ele, né, de como ele teria que fazer o programa. Aí ficou naquela pinima, como dizem, pegando no meu pé. Aí teve uma vez que teve um link ao vivo da igreja para a casa de um membro sobre Fogueira Santa. Pegando com a Record e a Record rebatendo lá para a igreja e para a casa do membro. Aí deu um problema que o link saiu do ar. Aí o bispo Romualdo perguntou quem era o supervisor, aí falaram que era eu. Aí ele mandou me chamar, olhou para mim, tá, tudo bem. Aí isso foi num sábado à noite, ao vivo, no Fala Que Eu Discuto. Aí ele pegou, na segunda-feira, meu nome já estava para ser demitido. É aquilo, né? Graças a Deus por isso, né? Hoje eu sou empresário, mexo com calçados, né? Brasil quase todo. E é aquilo, né? Na hora eu fiquei muito chateado com ele, entendeu? Porque aquilo ali ele levou pelo lado pessoal. Mas hoje, graças a Deus, estamos bem, sabe? Estamos bem. E outra coisa, eu tinha uma fábrica de uniformes profissionais lá no Rio de Janeiro. Aí teve um bispo, deputado federal da igreja, que eu não posso falar o nome dele, que me ofereceu na época propina, né,
mandar nota para ele de uniformes escolares, que ele tinha 3 prefeituras em São Paulo, que ele mandava verba e precisava tirar o dele. A parte dele, né? Junto com os prefeitos lá, né? As prefeituras eram Praia Grande, São José dos Campos e a outra, se eu não me engano, era Taubaté. E assim, depois eu mando uma foto minha para o senhor dar uma olhada. Aí o senhor manda lá pro Bispo Alfredo, que ele vai lembrar de mim. Não vou falar meu nome, né? Porque eu conheço todos os bispos lá, conheço o Bispo Célio, conheço o Bispo Darlan, o Paulo Roberto mesmo, né? O Neo Guimarães, conheço o Sérgio Correia, Sidney Marques, aqueles antigos todos lá da cúpula, né? Conheço todos eles. Eu não vou falar meu nome, tá? Me desculpe. Mas fica isso aí pro senhor. Se o senhor quiser usar aí, fica à vontade. Deus abençoe o senhor sempre. Admiro muito o senhor pela coragem, tá? De enfrentar nesse povo aí, esse pessoal, que no início eu achava que eram todos de Deus também, mas depois foram mostrando, né, quem são. Tá bom? Fica com Deus aí, um abraço pro senhor. Eu sempre tive vontade de, de falar sobre, por exemplo, finanças, vida financeira, economia. Como eu fiz e tenho feito até hoje, por exemplo, para ter estabilidade financeira, para prosperar. Do que eu vivo hoje? Você gostaria de saber do que eu vivo hoje? Quanto eu ganho hoje? Qual o carro que eu tenho hoje? Qual o automóvel que eu tenho hoje? Por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo do campus da faculdade, da universidade. Essa universidade é particular. Quanto eu pago nessa universidade por mês? Coisa que há algum tempo atrás era realmente impossível. Era impossível. Fazia parte de uma realidade muito distante minha, mas que hoje se tornou uma realidade. Então, eu vou falar para você quanto que eu pago, eu vou falar para você, por exemplo, do que eu vivo hoje, tá? Quais são os meus rendimentos, vou falar para você como é que eu fiz e como é que eu faço. Eu quero compartilhar tudo com vocês.